Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e já vamos com as novidades que tem reforço chegando no São Paulo. O tricolor acertou a contratação do zagueiro de apenas 18 anos de idade, Isaac, vindo da equipe do Red Bull Bragantino. Ele que foi campeão sul-americano sub-17 com a nossa seleção, já atuou nos profissionais do Bragantino na temporada de 2024 e agora assina até 2027 com a equipe do São Paulo por 80% dos direitos econômicos. O Isaac é uma grande promessa aí, né, rapaziada? E a princípio chega para um período de transição aí no sub-20, tá bom? Então, uma contratação chegando, São Paulo vem fazendo movimentações aí na base. A gente já falou ontem, né, sobre o Ibali, por exemplo, que foi emprestado ao Retrô, e em troca, na negociação, duas joias da equipe pernambucana vieram para nossa base, incluindo o Kainan, que é uma grande joia de apenas 17 anos. Agora chega também o Isaac, de 18 anos. São Paulo se reforçando, fazendo movimentos aí nas categorias de base. E isso tem que ter um porquê, né, rapaziada? Por quê? Muita gente perguntando se já tem aquele efeito do grego Marinax, né, que estava querendo até investir no Vasco, que tem a equipe do Nottingham Forest, que tem a equipe do Olympiacos, né, que foi conversado bastante sobre aquele acordo, sobre vender aí, né, uma parte de Cotia, enquanto o São Paulo investiria bastante nessas categorias e esse grego milionário aí ficaria com uma porcentagem. Por enquanto não há nada fechado, tá bom? São apenas movimentos que o São Paulo vem fazendo, que o Scout vem fazendo aí para essas contratações. Até o momento nada confirmado sobre esse grego aí, o Marinax. Mas esse investimento precisa ter retorno, né? Até porque o Zubeldia, que é o comandante do profissional de São Paulo, não dá oportunidade para a molecada. A gente vê o Rian aí no banco sem oportunidade, o Mike sem oportunidade, o Lucas Ferreira sem oportunidade, o Alves também sem oportunidade. Então, para que você vai ficar fazendo todo esse investimento, tendo uma estrutura gigantesca como é a de Cotia, se a garotada não entra em campo, não tem minuto? Então, eu vou falar a real aqui pra vocês, e não é pagando pau pra rival não, mas se o Rian Francisco fosse do Palmeiras, esse moleque já tava vendido, sendo titular por uns 300 milhões aí pro futebol europeu. A mesma coisa o Mike e qualquer outra peça. O Palmeiras sabe trabalhar com essa molecada, e o São Paulo não sabe. Não à toa, nos últimos anos, o Palmeiras fez um bilhão de lucro. E não é, aí você pode falar, mas o raio caiu, né? O Estevão, o Hendrick, o Vitor Reis. Mano, o Estevão e o Hendrick até pode ser, mas o Vitor Reis pra mim é um zagueiro comum. São Paulo pode revelar algum desses garotos e o futebol brasileiro como um todo revela esses moleques a toda hora aparece um moleque bom nesse nível. Obviamente, né, que para jogar em alto nível, o moleque tem que ter tudo muito mais do que só talento, né? Mas o São Paulo precisaria, na minha opinião, trabalhar melhor com essa garotada, tá bom? Vamos trazer outras informações importantíssimas. Na segunda-feira o Tricolor entra em campo, né, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Nós já temos uma novidade, né? O atacante Ferreirinha está treinando normalmente, né? Obviamente com algumas restrições, mas poucas restrições, e até a segunda-feira o jogador estará à disposição do técnico Zubeldia. Então já é considerado um reforço aí para esse jogo importantíssimo, até então o jogo mais importante da temporada, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Outro que treinou e fica à disposição é o Negrutti, exatamente, o Negrutti, volante, né, que chegou aí do Sub-20 após a lesão do Pablo Maia, vem treinando aí, treinou ontem, treinou hoje e vai continuar treinando aí para também ficar à disposição logo após a lesão do Pablo Maia, ficar à disposição aí do técnico Zubeldia, né? Além do Pablo Maia machucado na posição, ainda tem o Luiz Gustavo e o Alisson, que segue como uma dúvida, né? O Alisson vem tendo um probleminha aí depois daquele jogo no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Então pode ter aí Marcos Antônio, Bobadilha, e o Negrutti agora também fica à disposição do técnico Zubeldia. E aí, o Negrutti dá certo? Ele que foi o capitão do título da Copinha 2025. E agora vamos trazer a notícia do dia, né? O Thiago Mendes a últimos detalhes de acertar com a equipe do São Paulo. Vale lembrar que a janela se encerra amanhã, então o São Paulo está meio que correndo contra o tempo aí para fechar todas as burocracias que envolvem, né, uma contratação, ainda mais um jogador vindo de fora, tá lá no Catar jogando na equipe do Al-Rayyan. Então São Paulo está correndo contra o tempo antes do término da janela para o Thiago Mendes chegar logo. Essa negociação avançou bastante
justamente depois da lesão do Pablo Maia, né, rapaziada? Então, o tricolor aí se vendo, vamos dizer assim, numa situação encurraladora. Então, São Paulo foi lá, tentou correr contra o tempo para fechar a contratação do Thiago Mendes e os negócios estão avançando muito, mas muito, e o Thiago Mendes se alinha aí com um acordo com a equipe do São Paulo. Nos vídeos desse final de semana, né, no vídeo a partir de amanhã, a gente vai trazendo mais novidade para vocês sobre questão contratual, questão salarial, mas Thiago Mendes se aproxima de vestir a camisa do São Paulo, restando apenas últimos detalhes para ele ser confirmado como reforço nesta temporada de 2025. E ainda falando em questão salarial, né, o São Paulo ainda estuda e planeja algumas saídas, né? Ao todo, até então, já são 16 jogadores que deixaram a equipe do São Paulo da temporada 24 para a temporada 2025. Até então, uma economia de cerca de 1,4 milhões de reais por mês, mesmo chegando aí reforços importantes, né? Reforços considerados de peso, como Oscar, Cedric, Wendel e o próprio Enzo. Agora também praticamente confirmado a chegada do Thiago Mendes, mas a expectativa da diretoria era economizar 2 milhões por mês. 2 milhões por mês a partir aí desta temporada em relação ao que foi o pagamento mensal da última temporada, né, rapaziada? Então, nomes que recebiam um salário alto, como o Nicão, Rafinha, até o Galopo, né, acabaram deixando a equipe do São Paulo. Outros jogadores também negociados, emprestados, término de contrato, e agora o São Paulo nesta expectativa de economizar 2 milhões por mês na questão da folha salarial. Isso é muito importante porque possibilita a gente fazer contratações. Às vezes o jogador está ali encostado, como por exemplo o Orejuela. Para quem não sabe, o Orejuela ainda tem contrato com o tricolor, tá treinando separado, mas ó, todo dia 5 cai o pagamento na sua conta, né, rapaziada? Mas finalmente o contrato dele vai se encerrar neste próximo sábado. O Orejuela não terá mais contrato com o São Paulo, aí ele vai definir a sua vida, vai definir aí o seu futuro, mas não receberá mais nada da equipe do São Paulo. Por enquanto ainda recebe, até o sábado ele vai ter o contrato aí, mas a partir de sábado não acontecerá mais absolutamente nada em relação ao pagamento do Orejuela. São Paulo segue trabalhando aí. E aí a chegada de um atacante ficou meio que de escanteio, né, rapaziada? A gente tinha noticiado bastante para vocês, ó, vai chegar um atacante. São Paulo procurou inclusive aí o Egnaldo, né, jogador da equipe do Shakhtar que tinha sido revelado pelo Vasco, né? Mas com a lesão do Pablo Maia, o tricolor ficou meio que obrigado ali, né, aí até o mercado em busca, né, da situação do Thiago Mendes. Falou-se muito, né, sobre a solução ser caseira, né, o próprio Bobadilha, o próprio Marcos Antônio, o Negruti, ainda tem aquela definição sobre o Lisieiro, sobre também o Luan, mas os dois jogadores não serão integrados novamente à equipe profissional, seguem treinando separado, né, mas o São Paulo ficou meio ali, né, numa situação de risco, precisando trazer logo o Thiago Mendes, e acabou ficando meio que de lado aí a situação de um atacante. Até amanhã ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita coisa para acontecer. Era um planejamento e um pedido do Zubeldia a chegada de mais um jogador para a posição. Eu acho que sinceramente precisa, porque o Ferreirinha não vem jogando bem, para mim o Eric não vem jogando bem, o William Gomes foi vendido, o Henrique não tem oportunidade, né? Então são esses jogadores ali de velocidade, além do Lucas Moura, que a gente precisa ter mais um, né, para os momentos cruciais da temporada, quando chegar o próprio mata-mata aí nas finais do Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, a gente vai precisar ter um elenco forte. O Lucas Moura, Oscar, Luciano, Caleri, André Silva, esses jogadores não vão jogar 100% dos jogos e não vão jogar 100% dos jogos bem. Então a gente precisa de um elenco. Quando entra o Ferreirinha, para mim ele tá devendo. Quando entra o Edric, para mim ele tá devendo. Então mais um jogador para a posição, eu acho que seria o ideal. A gente está vendo os clubes se reforçando, os clubes contratando e contratando bem. O Santos, né, só de ontem para hoje aí, anunciou a chegada do David Washington, do Zé Rafael, já tinha Neymar, já contratou o Roller nesses dias. O Palmeiras, pelo que eu acompanhei aí, fechou a contratação do Vitor Roque. O Corinthians avançou aí para a próxima fase da Libertadores, apesar de não ter feito grandes contratações, mas são equipes. Isso falando só do estado de São Paulo, que vem se fortalecendo, e eu acho que o São Paulo precisaria aí também de mais uma contratação deste nível para a gente brigar com todas as forças contra esses nossos rivais. Isso falando só aqui do nosso estado, né? Daqui a pouquinho tem Libertadores, daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho tem Copa do Brasil. Então a gente precisa, tá antenado com esses adversários, tá ligado na janela de transferências aí pra gente com certeza conseguir fortalecer ainda mais o nosso elenco. Fechou, rapaziada? Então se você for novo aqui no canal e quer ficar diariamente
por dentro de tudo que acontece no São Paulo, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que nos acompanha até aqui, deixe os comentários com as suas opiniões sobre todos os assuntos que a gente falou. Volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!